Bom dia, meus irmãos, queridos amigos do Café com Fé e Confissão. Olha eu aqui no meu estúdio, de volta, fazendo esse café, estúdio de Blumenau, terra querida, né? Fiz uma viagem maravilhosa, visitei a minha mãe, Rô visitou a mãe dela, passamos um tempo assistenciando lá, resolvendo umas coisas. Fomos até Itamonte, abençoar aquelas pessoas maravilhosas lá, o Carlos e a Marcinha, né? Que coisa maravilhosa, junto com o pastor Robson. Depois tivemos também em Piraí, né? Tivemos um tempo lá com os nossos amigos, orando, o ministrou para as mulheres, e eu ministrei para algumas pessoas. Foi um tempo maravilhoso, né? E um tempo necessário, né? Para algumas coisas que nós temos no coração, a respeito das coisas que Deus está colocando em nossos corações, em abrir obras, né, para tudo quanto é lugar, amém? É momento de assistenciar as pessoas, e a nossa igreja aqui, igreja mãe de Blumenau, com muita saudade de todos vocês, de Jaraguá, de Indaial, de Pomerô, de Gaspar, Bombinhas, né? Muita saudade. E já mãe, hoje já estou aí ministrando nessa terça-feira, né? E esperando em Deus algo poderoso para esta igreja, tão amada, a igreja de Blumenau. Então, quando Deus te unge para usar você. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, 31, falando sobre a graça de Deus, diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. É Jesus a nossa sabedoria em nossa vida, a nossa justiça, a nossa obra redentora. É Jesus que é a nossa sabedoria em nossa vida, a nossa justiça em nossa vida, a nossa obra redentora em nossa vida. A perfeita cruz do Calvário fez de mim e de você um sucesso. Assim, se nós temos que nos gabar de algum sucesso, só podemos nos gabar do sucesso de Jesus. Sem Jesus, nós não temos nada do que nos se gabar. Mas com Jesus em nossas vidas, podemos nos gloriar nele e somente nele, por cada sucesso e bênção que vem através da graça em nossas vidas. Se somos fortes, poderosos e sábios em nós mesmos, então não é graça, é favor imerecido. Mas se podemos fruir em Deus, e quando estamos fracos, né, as coisas vêm e não entendemos, né, essa fraqueza, e começa a surgir coisas, força, e nós começamos a nos levantar, né? É porque a graça está fluindo do trono da graça de Jesus para nós. Então é nele que nós devemos nos gabar, amém? E é aí que o favor, a graça pode fluir sem impedimento em nossas vidas. Quando estou fraco, eu sou forte pela graça de Deus. Quando não entendemos a nossa fraqueza, a loucura, e ela depende totalmente de Jesus. É aí que a graça pode fluir sem impedimento em nossas vidas. Podemos observar isso na história de Moisés. Em seus primeiros 40 anos, como um príncipe egípcio, admirado e respeitado, ele pensava que sabia tudo. A Bíblia diz que nos seus primeiros 40 anos, Moisés era poderoso em palavras e obras. Atos 7, 22. Mas Deus não podia usá-lo. Entretanto, nos 40 anos seguintes, algo aconteceu a Moisés. Ele fugiu do Egito depois de matar um egípcio que estava espancando um hebreu e foi habitar no deserto de Midian. Ele se tornou um pastor e não era conhecido nem poderoso em palavras ou obras. Em vez disso, ele até se tornou gago. Êxodo 40, 10. E a esta altura da vida, quando ele provavelmente pensava estar acabado, que era insignificante, comparado ao que havia sido nos seus dias de glória, que havia ficado para trás, Deus lhe aparece e diz: eu te enviarei ao faraó para que tires o meu povo no auge da sua capacidade. Sabe? Então, Deus pegou Moisés, fraco, acabado, gago inclusive, e levantou ele como aquele que confrontou o rei
do Egito, porque ele era um dos filhos de Israel. Aleluia. Sabe, queridos, a Bíblia nos diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. 1 Pedro 5,5. Amado, amada, irmão, querido companheiro, Deus não vai impor o seu favor a nós. Sempre que quisermos depender de nós mesmos e da nossa sabedoria, Ele vai permitir que assim o façamos. Mas a sua graça é dada para aqueles que reconhecem humildemente que não pode ter sucesso na sua própria força e capacidade. Quando relaxamos e dependemos da graça de Deus, Ele assumirá o controle e fará por nós o que não podemos fazer por nós mesmos. A graça, ela pega o fraco e transforma ele em forte. Mas Deus trabalha com corações humildes e sinceros, aonde não há impedimento para que Ele fortaleça esse coração. Aleluia. Sabe, queridos, quando nós entendemos que na fraqueza e na nossa loucura, nós dependemos de Jesus, aí a graça pode fluir sem impedimento em nossas vidas. Mas enquanto nós achamos que nós podemos, que nós fazemos, que nós conhecemos, que nós entendemos, que nós buscamos ajuda, a graça não opera. A graça só opera num coração humilde e sincero, que reconhece que estamos na fraqueza e só Jesus pode nos ajudar. Aleluia. Sabe, meu irmão, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30 a 31, diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Se a glória vier para você, a graça não opera, mas se a glória de Jesus, a graça opera em você. Pai amado, Pai querido, eu reconheço humildemente a minha total incapacidade de realizar qualquer coisa na vida por mim mesmo. Portanto, eu abro mão da minha dependência e do esforço próprio e decido depender de Ti e da Tua graça. Aleluia. Só pode haver bons resultados na minha vida quando Tu és aquele que trabalha em mim e através de mim. Qualquer bom êxito que eu tenha hoje é por causa de Ti, Senhor. É por causa da Tua graça. Obrigado por fazer por mim, através de mim, o que eu não posso fazer por mim mesmo. Repita essa oração. Quando não sou eu, mas o próprio Deus trabalhando em mim e através de mim, os resultados são perfeitos. Isso é graça. Quando não sou eu, você tem que dizer, mas o próprio Deus trabalhando em mim e através de mim, os resultados são perfeitos. Sabe, meu irmão, chegou a hora da gente entender que nós somos dependentes da graça. A graça nos torna dependentes. E jamais nós vamos querer fazer pelo nosso esforço. Nós vamos fazer pela graça. Nós vamos observar a graça trabalhar. Nós vamos observar a graça fazer. A graça trazer, a graça construir, a graça curar, a graça separar, a graça providenciar. Essa é a graça de Deus. Pisa na cabeça do diabo, que o diabo está dizendo que você pode, que você é capaz. Você é capaz e pode por causa de Jesus. Só por causa da graça. Senão você não poderia e não era capaz de nada. Reconheça isso. Porque um coração contrito e sincero, Deus não despreza, Ele inunda de graça. Um bom dia, Pastor Beto Fernandes, que te ama em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite no culto, estou lá ministrando a oração da fé.